Olá, hoje no Mundo Político, o debate público sobre o fim da escala 6 por 1. Alvo de PEC em tramitação no Congresso e plataforma de campanha vitoriosa nas eleições municipais, o tema ganhou musculatura nas últimas semanas. Despertou reações divergentes nos meios político e empresarial e mobilizações da classe trabalhadora. O que move os apoiadores e críticos da medida? As nuances presentes na discussão e as perspectivas para que ela evolua no Brasil. Eu converso com o jurista e professor de Direito do Trabalho brasileiro da USP, Jorge Souto Maior. Bem-vindo ao Mundo Político, Jorge. Um prazer recebê-lo. Prazer é meu, muito obrigado. Jorge, qual foi a importância, na sua visão, da campanha do vereador recém-eleito do Rio, Rick Azevedo, para fazer essa discussão entrar efetivamente no radar do país, se ele teria identificado aí demandas represadas e silenciadas de setores expressivos da população? Acho que a importância é trazer à tona um tema que é recorrente histórico, né, da classe trabalhadora, que é essa luta pela redução da jornada de trabalho. Só que, nesse momento histórico, essa demanda vindo diretamente da classe trabalhadora, sobretudo das pessoas que atuam em atividades mais precarizadas, né? De forma genuína, espontânea, isso tem uma força muito grande, né? Porque não foi uma ideia estabelecida nos campos doutrinário, acadêmico, político, são os trabalhadores e trabalhadoras falando das suas próprias vidas e dizendo abertamente, né? Não aguentamos trabalhar mais nessas condições, nessa jornada de 6 dias por trabalho, com apenas um descanso na semana, com 8 horas de trabalho, sempre também com horas extras, supressão do intervalo, ou seja, é um mundo do trabalho muito, muito penoso, muito sacrificante, né, para milhões de brasileiros e brasileiras, e essas pessoas resolveram dar um grito, né, ou seja, não suportamos mais. Você tem uma experiência, anterior também como juiz do trabalho. Queria até, com base nisso, explorar um pouco mais o assunto do ponto de vista jurídico. Como entender essa chamada escala 6 por 1 e a institucionalização dela no Brasil, se é algo que tem amparo, digamos assim, 100% legal? Do ponto de vista legal, é importante a gente dizer, a sua pergunta é muito boa, porque não existe uma imposição legal, né, de que as pessoas trabalhem 6 dias durante a semana e só descansem em um. O que a norma legal, que o direito estabelece, e está previsto na Constituição Federal, né, no artigo 7º, inciso 13, é que há um limite máximo para que as pessoas sejam submetidas ao trabalho, né? É um limite de 8 horas diárias e outro limite de 44 horas por semana. O que a legislação está dizendo, portanto, não se pode ultrapassar este limite, nem o limite diário, nem o limite semanal. Só que na nossa prática, né, vamos dizer assim, aquilo que seria previsto como sendo o máximo da jornada possível, né, o máximo de horas de trabalho, acabou se tornando o normal, ou seja, praticamente o mínimo. Então, as pessoas trabalham 8 horas durante os dias e para trabalhar 44 horas na semana ainda tem que trabalhar no sábado, ou seja, são 8 horas de segunda a sexta e mais 4 horas no sábado, o que dão 6 dias durante a semana, sobrando apenas um dia de descanso, não necessariamente no domingo, é importante dizer isso. E além dessa jornada que é, digamos assim, permitida, mas não obrigatória, né? E daí, porque se convencionou chamar isso de escala 6 por 1, embora nunca juridicamente se tenha dado este nome, além desta jornada, né, de trabalho, dessa quantidade de horas, ainda existe uma prática muito recorrente na realidade brasileira, né, indevida, a mim me parece, né, de que essas pessoas ainda trabalham em regime de horas extras, além dessa jornada,
e muitas vezes com supressão do intervalo. E se o intervalo não é suprimido também, né, que é o intervalo para refeição e descanso, a gente tem que entender que as pessoas ficam vinculadas ao trabalho 9 horas por dia, né? Porque o intervalo você acaba exercendo no ambiente de trabalho. E mais ainda, se você tem o tempo de deslocamento de casa para o trabalho e o tempo de deslocamento do trabalho para casa. Então, você vai somando tudo, vê que praticamente não está sobrando vida para essas pessoas submetidas a esse regime de exploração do trabalho. E daí porque a demanda começa por um movimento que se chama vida além do trabalho. Nós queremos viver, nós não queremos só trabalhar, nós queremos fazer outras coisas na vida, coisas relevantes, né? Cuidado com a família, estudar, assistir, passear, lazer, ou seja, tantas obrigações, inclusive, né? E tantos direitos que as pessoas podem e devem exercer fora do trabalho. Mas nesta situação, neste regime de trabalho, praticamente não sobra tempo nem saúde, né? Para que você consiga viver, ter vida fora do trabalho. E não significa, isso é importante, eu sei que a resposta não pode ser longa, mas enfim, e não significa dizer que exista vida dentro do trabalho nessas condições, né? Ter uma reivindicação para que se tenha vida fora do trabalho, mas para que também o trabalho não seja um elemento de destruição da própria vida. Ponto-chave talvez seja equilíbrio, né, nessa discussão. E eu queria saber se, na prática, né, com essa realidade que você descreve aí, de disseminação de horas extras de forma indiscriminada, o que nós temos visto, então, no Brasil hoje é muitas escalas até mais pesadas do que seria, talvez, esse 6x1 tradicional, digamos assim? Bom, existem vários trabalhadores e trabalhadoras, né, que estão submetidos, muitas vezes, à falta, inclusive, da limitação da jornada de trabalho, sob um falso argumento, por exemplo, de exercerem cargo de confiança, né? Então, a pessoa não é um longa-manos do empregador, não assina pelo empregador, ou seja, não atua como o empregador fosse, mas tem um cargo ali, ou nominado de gerente, ou supervisor, ou, sei lá, qualquer nome que se dê, e se atribui a essa pessoa um cargo de confiança e vem, e o jurídico também contribui para isso, né? Para dizer que essa pessoa não tem limitação da jornada de trabalho. Então, você trabalha sem limites, né? Não só no ambiente de trabalho, mas fora do trabalho também, por meio de contato com celular, por meio de contratos telemáticos todos, né? Que vinculam a pessoa ao trabalho, mesmo ela não estando no ambiente de trabalho. E situações de trabalho, como eu disse, mais precarizados, né, no telemarketing, as trabalhadoras e trabalhadores terceirizados, as trabalhadoras domésticas, enfim, motoristas de caminhão, né? Nós temos tantas categorias, enfermeiras, técnicos de enfermagem, né, que trabalham 12 horas por dia, às vezes mais, né? Muitos desses têm escala de 12 por 36, que seria para descansar, para compensar, né, as 12 horas de trabalho, mas acabam tendo outro trabalho, ou trabalhando em horas extras. Tem muita gente, na realidade brasileira, que trabalha dias a fio, né, mesmo sem um descanso semanal. Mas isso nós estamos falando de aberrações, né, que existem e estão disseminadas. Mas a proposta não é só corrigir isso, que eu acho que é importante corrigir isso também. A proposta é descer a um patamar ainda mais baixo, no sentido de, olha, não só isso, é preciso também reduzir a jornada normal. É preciso que a jornada normal não ultrapasse 36 horas por semana, ou seja, não tenha mais do que 4 dias de trabalho, para que sobe dias, para que as pessoas tenham vida fora do trabalho, ou seja, aí a pauta, né, não é só para corrigir as aberrações, isso é fundamental,
né? Mas também para descer o tema nesta perspectiva, para, de forma, vamos dizer assim, em contrapeso, né? Aumentar, né, o nível da dignidade humana no ambiente de trabalho, nas relações de trabalho em geral. Quem acompanha de perto esse ecossistema percebe o que em relação à sobrecarga, precarização e danos à saúde que são provocados pelo modelo atual? Olha, isto não é uma avaliação pessoal, né? São vários dados estatísticos relevantes nesse sentido, de que os acidentes de trabalho, os acidentes típicos, né? Pessoas que perdem suas partes do corpo, ou perdem enfim, a própria vida, né? Esses acidentes ocorrem, sobretudo, em jornadas excessivas, né? Quando a pessoa já está extenuada, cansada, né? E vejam, muitas vezes o trabalho é um trabalho mecanizado, e aí a máquina continua sendo máquina, né? E, como diriam os antigos juristas, a máquina dificilmente erra, mas o ser humano está ali em contato com a máquina, uma hora o ser humano erra. Só que aí o efeito é muito gravoso. Então, sobretudo nessas atividades, né, o excesso de jornada, o excesso de trabalho, o cansaço, porque também você leva o cansaço de um dia para o outro, e do outro para o outro, né, e não tem o tempo do descanso, porque um dia só você não consegue descansar. Então, isto provoca os acidentes típicos, provoca doenças de todo modo, né, de várias doenças, que são também doenças do trabalho, doenças psíquicas, isso tudo somado com o próprio medo, né, de perder o emprego, tem feito com que o ambiente de trabalho, com essa jornada excessiva, seja gravoso do ponto de vista da saúde, da constituição humana, sob diversos aspectos. Mas não só isso, é importante entender que, mesmo que assim não fosse, e né, o tempo de trabalho não pode roubar o tempo fora do trabalho, né? Não pode roubar a vida que todas as pessoas têm o direito de ter fora do trabalho, com a sua família, com os seus interesses pessoais, né? De preparação, de estudo, de lazer, de tantas coisas que são relevantes para os seres humanos, né? Que são negadas a milhares, milhões de brasileiros e brasileiras, porque elas estão diariamente submetidas, ou seja, a quase todo dia ao trabalho, né? Jorge, Então, são dois aspectos. As primeiras reações do Palácio do Planalto à PEC, né, que foi apresentada pela deputada Érica Hilton, para pôr fim a essa escala 6x1 de trabalho, foram cautelosas e o tema parece não ter ainda uma visão comum entre os ministros ali no primeiro escalão. Na sua visão, o governo Lula poderia até mesmo tentar fazer do apoio à causa uma marca da sua gestão? É uma briga que vale a pena comprar? Olha, a minha avaliação, né, eu não vou fazer uma avaliação do ponto de vista... eu não sou um cientista político, né, enfim, né, então não é uma avaliação técnica aprimorada, mas, na minha percepção, o governo perde uma grande oportunidade, né, para se aliar de novo à classe trabalhadora, às demandas populares, enfim, para ter um retorno, né, das suas origens lá, né, do Partido dos Trabalhadores, não encabeçando, não se apoiando, não apoiando, melhor dizendo, não estando integrado a essa causa, né? Porque é uma causa básica, né? Uma causa fundamental, uma causa que de humanismo até, né? Não tem tanta questão que a gente possa falar assim de objeções que são radicais, que impeçam que essa pauta avance. E o governo perde uma grande oportunidade, né? Ao ficar assim, fazendo cálculos se é bom ou se é ruim encampar esta pauta, porque com isso ele só perde ainda mais, né?
Agora, identidade com a classe trabalhadora. associações empresariais, né, iniciaram campanhas aí nas quais pregam que essa redução da jornada de trabalho provocaria quebradeira, demissões, sobretudo de pequenas e médias empresas do país. Né? Como é que você vê essa postura? Né? São lobbies poderosos e os riscos concretos disso que eles alegam se materializar. Bom, os riscos existem, né? A coisa está submetida ao jogo político, né, e econômico, mas seria, ao meu ver, um tiro no pé, né? Mas, independente disso, independente da aceitação do poder econômico, do avanço dessa proposta, ela deve ser levada adiante, mesmo a contragosto. Né? Nós não podemos esquecer que os direitos trabalhistas, todos eles, né? A própria limitação da jornada de trabalho em 8 horas, a limitação da jornada em 44 horas, o descanso semanal remunerado, as férias, o 13º salário, né? Todos esses direitos trabalhistas e tantos outros só passaram a existir em contra a vontade, né, dos empresários. Nunca foram direitos que foram assimilados e encampados, né, e admitidos como devidos pelos empresários. Então, não é uma condicionante, né, que os empresários e as empresas, essas coligações de empresas estejam a favor para que essa pauta vá adiante. O que se imagina é efetivamente que eles serão contra. E se estiverem a favor, a gente tem que pensar em que medida eles podem até roubar esta pauta, no sentido do argumento da produtividade. Tá bom, eu aceito a redução da jornada, mas eu quero a mesma produtividade, ou seja, explorar o trabalho com um ritmo de trabalho muito mais acelerado, o que gera praticamente todos os mesmos problemas, né? Do ponto de vista da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. E assim foi, viu? E essas reações do poder empresarial, né, elas foram, como eu disse, no implemento do direito de férias em 1925, no implemento da indenização por os acidentes de trabalho em 1919. Nós tivemos essa mesma reação em 1935, com a estabilidade do emprego. Nós tivemos essa mesma reação em 1962, com o 13º salário. Enfim, a ampliação agora mais recente dos direitos das trabalhadoras domésticas, esta reação de resistência do setor empresarial, dizendo a economia vai à bancarrota, não dá conta, muita gente não vai ter como empreender mais no país, como impedimento dos direitos sociais, isso é história. E se a gente quiser ser mais radical no argumento, a gente tem que lembrar que as mesmas falas, elas estiveram presentes quando se estabeleceu lá a campanha pelo abolicionismo, né? O fim da escravidão vai levar a economia à bancarrota, era isso que se dizia explicitamente, né? Então, percebam, acho que é muito alarde e muito alarme com relação ao qual a gente não pode ter temor, né? Vamos debater? Debater sim, né? Há prejuízo para a economia? Certamente não. Certamente não. Os cálculos estão aí todos demonstrando nos países em que isso já se fez. Não é uma questão que leva, de fato, à bancarrota da economia, que prejudica pequenos e médios empreendedores, muito pelo contrário, né? Temos algumas experiências internacionais, né, na Inglaterra, na Bélgica, outros países ali europeus, né, setores que abraçaram essa ideia e que vêm colhendo, de fato, resultados positivos. Mas na minha perspectiva, sabe? É claro que tem essa argumentação a favor, digamos assim, né? Que não gera prejuízos à economia. Mas, na minha perspectiva, o maior benefício a gente não pode perder, né? Nessa conta, né? Vamos dizer assim, que é o benefício da gente humanizar as relações de trabalho, para a gente efetivamente dizer, nós estamos preocupados com os trabalhadores e as trabalhadoras do ponto de vista de preservar a sua condição humana, a sua saúde, de elevar a sua condição humana. Isto que é o básico.
E se houver custo econômico para isso, que a economia suporte esse custo, porque senão a gente vai dizer, se a economia não suporta este custo, então nós temos que pensar num outro modelo de sociedade, não simplesmente defender uma economia que diga explicitamente nós não conseguimos melhorar a condição de vida da classe trabalhadora. Opa, tem alguma coisa errada nisso. Na direita que faz oposição ao governo, Jorge, a proposta gerou majoritariamente muitas críticas, mas algumas vozes desse campo ideológico também se colocaram, né, publicamente a favor. É um tema aí que isso sinalize, talvez, aí, que tenha potencial até para fazer arrefecer um pouco a polarização no país? Não acho que seja, sabe? Porque nesse jogo político existe muita estratégia e muitas falas que vão, vamos dizer assim, elas aparentam alguma coisa, mas que no fundo sempre tem uma segunda intenção aí velada que a gente não sabe, né? Então eu acho que esta pauta não vai unir direita e esquerda, né? Porque em algum momento há uma dissidência, né? Uma dissidência numa perspectiva de quais objetivos se quer com esta redução da jornada e quais os efeitos que ela pode gerar, né, do ponto de vista de uma melhor, né, de um melhor equacionamento das relações capital e trabalho no país. Então, acho que não é efetivamente uma pauta que vá simplesmente arrefecer, como se disse, diminuir, né, essa polaridade. Enfim, de todo modo, como eu disse, não sou um cientista político, não tenho, né, uma opinião abalizada para te responder, né, com mais segurança, que pode acontecer. Essa é uma visão muito pessoal. A gente tem visto reações diversas, né? Alguns parlamentares de direita que são simpáticos à proposta, agora outros propondo, inclusive, alternativas. Uma delas, né, que surgiu, é um grupo de parlamentares defendendo uma PEC que está sendo chamada de PEC do ganho por hora, que seria estabelecer aí um modelo similar ao dos Estados Unidos. Qual que é a sua impressão a respeito? Então, veja, aí já começa a haver o distanciamento, né? Porque eles propõem uma situação que seja de redução da jornada, mas que, no fundo, vai provocar pessoas trabalhando mais horas, né? Porque para receber uma quantidade razoável, um salário razoável, né, você tem que trabalhar mais horas, né? Porque se recebe por hora, você reduz a jornada e reduz, consequentemente, o salário, para o empregador, vamos dizer assim, não teve um problema econômico, como se diz. Mas para o trabalhador não solucionou nada, né? Porque trabalha ganhando menos horas, ganhando menor salário, ele vai ser conduzido a ter que trabalhar mais horas ou até ter 2, 3 empregos, né? Aí os empregos mais precarizados, mais pulverizados, a classe trabalhadora mais destruída, ou seja, essas alternativas, né, parecem, vamos dizer assim, uma adesão à ideia, por isso que eu digo que há um momento que a direita e a esquerda vão se separar, né? Porque ela parece uma adesão à ideia, mas ela é uma destruição da ideia, né? E a utilização da ideia em benefício do capital é uma estratégia, né? Uma estratégia política e econômica muito bem engendrada, vamos dizer assim. Mas é preciso que que nós não saiamos deste momento histórico com este resultado, porque se aí, em vez de estarmos avançando nesta pauta, nós estaremos retrocedendo, né? Como, por exemplo, você não disse, mas há algumas pessoas do campo da direita que estão apoiando a proposta, vem com a ideia de incentivos fiscais, né, para pequenos e médios empregadores. E aí, então, novamente, é a população que vai pagar, então,
para a economia, para que isto de fato ocorra, né? Para que este benefício social ocorra, acho que as coisas estão mal colocadas nessa perspectiva, sabe? Quando a gente avança ou quando a gente está... A gente não, quando o campo da direita propõe, quando se coloca aparentemente a favor da ideia, mas vem com essas compensações que, na verdade, são a destruição da ideia. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, né, também deu uma declaração que desagradou muita gente quando ele dizia ali que teria que se respeitar muito a questão da mesa de negociação entre empresários e trabalhadores. Esse é um fórum adequado para que esse tipo de avanço possa acontecer? É uma declaração muito infeliz para o Luiz Marinho, pessoalmente, né? E para o governo como um todo, né? Porque é uma forma de não entrar no debate, é uma forma de não assimilar a ideia, né? É uma forma de fugir da questão explicitamente e mais ainda, esvaziando a pauta, né? E com uma retórica que não é verdadeira, né? Na verdade, a negociação coletiva para a melhoria das condições de trabalho é algo que sempre foi permitido, né? A negociação coletiva, ela, para a redução da jornada de trabalho, ela está posta aí como uma medida legal, como uma possibilidade jurídica. Não há impedimento para isso. A discussão é outro nível, a discussão é as categorias de trabalhadores e trabalhadoras que não têm sindicatos fortes, que são, sobretudo, submetidos a um regime de rotatividade, de mão de obra muito elevada, de precarização, né? Como o direito de reduzir a jornada de trabalho dessas pessoas, dizendo este é o patamar mínimo, daqui para baixo, daqui para cima não pode ocorrer exploração do trabalho. E deixando, como sempre deixou, né, a possibilidade das negociações coletivas reduzirem ainda mais, né, essa jornada. Então, o que ele está dizendo é uma retórica que não cabe na realidade do que está sendo discutido, né? É uma forma de tentar diminuir a potência do movimento sem trazer nada de novo, sem trazer uma contribuição qualquer ao debate, né? É muito infeliz. É um debate que vai continuar no Congresso, ao que tudo indica, efervescente. Vamos acompanhar os próximos passos. Jorge Souto-Maior, muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político da TV Assembleia. Eu que agradeço, o Marco e a TV Assembleia, o Mundo Político, o programa, né? E, enfim, vamos em frente. Um abraço. Conversei com Jorge Souto-Maior, jurista e professor de Direito do Trabalho Brasileiro da USP. Falamos das discussões no Congresso e na sociedade em torno do fim da escala 6x1 no país, os argumentos pró e contra a medida e os possíveis impactos sociais e econômicos. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.